Uma mulher que fez o Brasil inteiro gargalhar, que lotou auditórios, estampou capas de revista, conquistou o coração do público na maior emissora do país, que foi aplaudida, admirada, desejada, que tinha amigos em todo lugar, ou assim achava. No dia em que ela mais precisou, não havia ninguém. Quando a filha foi ao programa de televisão pedir uma cama hospitalar para a mãe, o silêncio do meio artístico foi ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum colega. Os mesmos que encheram a sua casa nos tempos de glória simplesmente desapareceram, como se ela nunca tivesse existido. Wilza Carla foi a dona redonda de Saramandaia. Foi vedete, foi ícone, foi estrela. Fez mais de 40 filmes. Participou de produções da Rede Globo, da TV Tupi e da Rede Manchete. Formou-se em Direito, tricampeão do Carnaval do Rio de Janeiro. Teve um romance com um governador e morreu com R$ 465 de aposentadoria, numa cama doada, sem conseguir se locomover, com a memória sendo apagada pelo Alzheimer e sem um velório à altura de quem ela foi. Ninguém apareceu. O que acontece quando o Brasil decide esquecer alguém? Você está prestes a descobrir. Seja bem-vindo ao canal Vidas por Trás da Fama. Hoje a gente vai fundo na história de uma das mulheres mais marcantes da televisão brasileira e num dos finais mais dolorosos que o meio artístico já produziu. Antes de começar, deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E nos comentários, me diz, de qual cidade e país você está assistindo isso agora? Vamos juntos! 18 de junho de 2011, um domingo de madrugada. Num leito do Hospital das Clínicas, em São Paulo, morreu uma mulher que havia encantado o Brasil inteiro décadas antes. Sem homenagens ao vivo, sem notas de pesar nas grandes emissoras, sem o nome nos Trending Topics, porque o Twitter mal sabia quem ela era. O Brasil havia se esquecido de Wilza Carla muito antes de ela morrer. O corpo foi trasladado para o Rio de Janeiro e sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, na zona portuária carioca. O enterro aconteceu numa terça-feira de manhã. Poucas pessoas, sem flashes de câmera, sem repórteres do lado de fora, para uma mulher que lotou teatros, estampou capas de revistas e foi transmitida para milhões de lares brasileiros durante décadas. Aquele silêncio era mais do que tristeza, era uma sentença, uma confirmação de que o Brasil sabia muito bem quem ela havia sido e simplesmente escolheu não aparecer. O que choca não é apenas a morte, é o contraste brutal entre o que ela foi e o que encontrou no fim. Wilza Carla chegou a ser jurada do Show de Calouros de Silvio Santos, um dos programas mais assistidos do país nos anos 1980. Participou de produções da Rede Globo, da TV Tupi e da Rede Manchete. Atuou em mais de 40 filmes. Foi vedete dos tempos de ouro do teatro de revista, tricampeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 1957, 1958 e 1959. Uma mulher formada em Direito, uma presença que o Brasil inteiro reconhecia. E morreu sobrevivendo com uma aposentadoria de R$ 465 por mês, valor que não cobria nem metade dos remédios que precisava tomar. 2 anos antes de morrer, em 2009, a situação havia sido exposta ao vivo no programa A Tarde é Sua, da Rede TV. Sua filha, Paola Faisé, foi ao palco pedir socorro. Não estava pedindo cachê, não estava pedindo reconhecimento, estava pedindo uma cama hospitalar e uma reforma no quarto para que a mãe pudesse passar os últimos dias com o mínimo de dignidade. A produção do programa se comprometeu a reformar o quarto. Uma empresa de materiais hospitalares doou a cama. E o meio artístico, aquele mesmo que havia aplaudido Wilza por décadas, ficou em silêncio absoluto. Nenhum colega, nenhuma visita pública, nenhuma campanha, nada. Você consegue imaginar isso? Uma estrela da Rede Globo, um ícone da teledramaturgia brasileira, chegando ao ponto em que a filha precisa ir à televisão mendigar uma cama, e o meio que ela construiu com décadas de trabalho não move um dedo. Esse não é um caso isolado. É o retrato de um sistema que celebra artistas enquanto servem e os descarta quando param de servir. E Wilza Carla foi o caso mais visível, mais documentado e mais doloroso dessa regra. O que aconteceu entre o auge e aquele quarto é o que esse documentário vai revelar.
capítulo por capítulo, fato por fato, sem romantizar nada e sem poupar ninguém. Antes de o mundo abandonar Wilza Carla, a própria família já havia feito isso. E esse detalhe, ignorado por quem só conhecia a atriz pela gargalhada fácil e pelo corpo exuberante, explica muito do que viria décadas depois. Wilza Carla Pereira da Silva nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 1935. Filha do jornalista Wilton Pereira da Silva, ela cresceu numa família de condições financeiras razoáveis, mas numa casa marcada pela ausência. Sua mãe adoeceu quando Wilza ainda era muito pequena e não pôde criar a filha. O pai, sem condições emocionais ou disposição para assumir sozinho a criação, tomou uma decisão que moldaria o caráter da menina para sempre. A colocou num colégio interno católico no Rio de Janeiro, o tradicional Colégio Sion, e a deixou lá, sem explicação suficiente, sem afeto diário, sem a presença que uma criança precisa para se sentir segura no mundo. Wilza passou a infância inteira dentro dos muros daquele colégio, longe do calor de casa, longe da mãe doente, longe do pai ausente que aparecia esporadicamente. Segundo sua filha, Paola, foi essa solidão precoce e profunda que a levou a encontrar na comida um refúgio emocional, um hábito que se consolidaria ao longo dos anos e que marcaria sua imagem pública para sempre. A gordura de Wilza Carla não era apenas física, era a cicatriz visível de uma infância que o público nunca viu. Era o peso de quem aprendeu desde criança que o afeto não é garantido e que, quando vem, pode desaparecer sem aviso. Mas a menina deixada naquele colégio tinha algo que nenhuma solidão conseguia apagar: talento e inteligência fora do comum. A formação no Colégio Sion revelou um lado de Wilza que o Brasil quase nunca mencionou. Ela chegou a se formar em Direito. A imagem pública da gordinha espalhafatosa e irreverente escondia uma mulher intelectualmente capaz, que poderia ter seguido uma carreira completamente diferente. Ela escolheu os palcos, conscientemente, com todas as letras. E os palcos, por um tempo, a recompensaram de um jeito que a família nunca havia conseguido. Com atenção, com aplausos, com a sensação de que existia e importava. Ainda estudante, Wilza chamou a atenção do renomado diretor Carlos Manga, um dos maiores nomes do cinema popular brasileiro da época, que a convidou para participar do filme Chico Viola Não Morreu, em 1955. Ela tinha 19 anos, era a porta de entrada para um mundo que ela escolheu antes que o mundo a escolhesse. Nos anos seguintes, participou de concursos de beleza e fantasias carnavalescas com uma desenvoltura que surpreendia quem não conhecia sua história, porque por dentro, ela era ainda aquela menina que havia crescido aprendendo a performar para ser aceita, para ser vista, para não ser esquecida de novo. Essa origem é o fio que atravessa toda a trajetória de Wilza Carla, da vedete ao Alzheimer, do palco à cama doada. A menina, que foi abandonada numa instituição ainda na infância, passou a vida inteira buscando no olhar do público o amor que a família não soube dar. Quando o público foi embora, quando a fama acabou, quando as câmeras se apagaram, o abandono voltou, idêntico ao da infância, como se o tempo não tivesse passado. Há um conflito silencioso na trajetória de Wilza Carla que poucos têm coragem de nomear diretamente. O Brasil a amou por ser gorda, mas foi exatamente o excesso de peso que a matou. E ela sabia disso, sabia desde os anos 1970 e escolheu ignorar, porque o corpo que a adoecia era o mesmo que pagava as suas contas. No início da carreira, nos anos 1950, Wilza Carla era vedete no teatro de revista e tinha um corpo escultural. Desfilava em trajes sensuais, competia em concursos de beleza e dominava palcos com uma presença que ia muito além da aparência física. Em 1957, venceu o título de Rainha das Comerciárias no Rio de Janeiro. No mesmo ano, no seguinte e no outro, foi tricampeã do concurso Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, 1957, 1958 e 1959, 3 anos consecutivos. Isso não era sorte, era domínio de palco, era carisma, era uma mulher que entendia exatamente o efeito que causava nas pessoas e sabia como amplificá-lo. Com o passar dos anos, o peso foi aumentando.
resultado direto dos episódios de depressão que ela mesma descreveu e que tinham raiz naquela infância solitária dentro do Colégio Sion. Em vez de se esconder, Wilza fez algo que poucos artistas têm inteligência emocional para enxergar. Transformou o que a sociedade via como defeito em diferencial de mercado. Migrou dos papéis sensuais para a comédia. Entrou nas chanchadas, gênero cinematográfico popular que dominava as telas brasileiras, e depois nas produções de cinema nacional que misturavam crítica social com humor. Participou de filmes fundamentais como Macunaíma e Guerra Conjugal, do diretor Joaquim Pedro de Andrade, e Os Herdeiros, de Carlos Diegues, produções que até hoje são estudadas em cursos de cinema no Brasil. O conflito estava instalado de forma cristalina. O Brasil ria de Wilza, mas ela ria primeiro, mais alto e saía lucrando. Era a Dona Redonda antes de existir Dona Redonda. Uma mulher que transformou vulnerabilidade em poder de cena, que usou o próprio corpo como instrumento narrativo com uma competência que a maioria dos atores elogiados pela crítica jamais alcançou. Quando lhe diziam que deveria emagrecer para cuidar da saúde, ela ria e respondia que pelo menos morreria de barriga cheia. Era humor, mas era também uma recusa consciente de abrir mão da identidade que havia construído. Mas há uma fronteira tênue entre usar o próprio corpo como ferramenta artística e deixar que ele se torne uma armadilha sem saída. Wilza Carla cruzou essa fronteira sem perceber, ou percebendo e não tendo outra escolha. A obesidade que gerou a carreira foi simultaneamente acumulando trombose, diabetes, problemas cardíacos e as bases biológicas para o colapso que chegaria nos anos 90. O conflito entre imagem e saúde nunca foi resolvido. O preço foi cobrado com juros e o pagamento durou os últimos 17 anos de sua vida. Por trás da gargalhada pública, Wilza Carla viveu uma vida pessoal intensa, marcada por relacionamentos que iam muito além do que o público imaginava e que revelam uma mulher completamente diferente da personagem cômica que o Brasil conhecia. Nos anos 1957 e 1958, quando estava no auge da beleza e da fama como vedete, Wilza Carla teve um romance com o então político Carlos Lacerda, que viria a se tornar governador do estado da Guanabara entre 1960 e 1965, uma das figuras mais controversas e influentes da política brasileira do século XX. Jornalista, orador brilhante, adversário ferrenho de Getúlio Vargas e depois de João Goulart, Lacerda era um homem de poder real e se relacionou com Wilza num período em que ela estava no topo da sua beleza física e da sua visibilidade pública. Esse relacionamento nunca foi escancarado pela imprensa da época. Era outro Brasil, outra moral, outros acordos tácitos entre mídia e poder. Mas aconteceu, e registros biográficos da atriz confirmam. Ao longo da vida, Wilza Carla se casou 3 vezes. Primeiro com o piloto Edinaldo Leal, nos anos 1970, depois com o modelo Paulo Bezerra, entre 1979 e 1980. Desse relacionamento nasceu sua única filha, Paola Faeza Bezerra da Silva, que se tornaria o único pilar inabalável da sua vida. E por último com Cláudio Vilarim, casamento que durou até o final dos anos 1990. 3 tentativas de construir uma família estável. 3 ecos daquela menina que cresceu num colégio interno sem pai nem mãe presentes, ainda buscando no outro o amparo que a infância havia negado. Paola foi a única que ficou. Quando o mundo virou as costas para a mãe, quando os amigos sumiram, quando a mídia a esqueceu, quando o dinheiro acabou, Paola tomou uma decisão que poucos filhos têm condição emocional de tomar. Foi morar com Wilza e passou os últimos 11 anos de vida da mãe cuidando dela integralmente, dando banho com pano molhado quando a mãe não conseguia mais se locomover até o banheiro, administrando remédios, controlando a alimentação restrita imposta pela diabetes, levando ao médico, acordando de madrugada. Uma dedicação silenciosa, invisível para as câmeras, que foi o único vínculo afetivo real que Wilza Carla teve nos anos finais e que nunca recebeu o reconhecimento que merecia.
A amiga de longa data, Maria Francisca Valins, com quem Wilza trabalhou no humorístico Balança Mas Não Cai, descreveu o estado da atriz nos últimos anos como um estado de flutuação permanente. Momentos lúcidos intercalados com lapsos crescentes de memória, onde ela confundia nomes, embaralhava datas e não reconhecia rostos que deveriam ser familiares. O Alzheimer apagava metodicamente a memória de uma mulher cuja vida inteira havia sido construída sobre a capacidade de memorizar textos, improvisar cenas, ler plateias e dominar o tempo de cada piada. A doença não poderia ter escolhido vítima mais cruel. Era como tirar as mãos de um pianista, a voz de um cantor, os olhos de um pintor. 1976. A Rede Globo exibia Saramandaia, novela escrita pelo dramaturgo Dias Gomes, um dos intelectuais mais importantes da televisão brasileira, perseguido pela ditadura militar e autor de obras que atravessaram gerações. A trama, ambientada numa cidade fictícia do interior nordestino, chamada Saramandaia, misturava realismo mágico com crítica social num formato que a televisão brasileira nunca havia tentado com aquela profundidade. Homens que viravam borboletas, mulheres que voavam, e uma personagem que explodiria literalmente de tanto comer. Dias Gomes precisava de uma atriz capaz de dar vida à Dona Redonda, uma mulher obesa, casada com seu encolheu, cuja compulsão alimentar seria levada ao limite absoluto do absurdo. Não bastava apenas ser gorda, era preciso ter presença cômica, timing preciso, capacidade de transformar o exagero em humanidade sem perder o humor. Wilza Carla foi a escolha, e foi a escolha certa. A personagem tomou conta do imaginário popular de um jeito que nem o próprio autor poderia ter previsto. O Brasil inteiro esperava, semana após semana, para ver o que a Dona Redonda comeria a seguir. No capítulo final, a Dona Redonda explodiu, deixou uma cratera no chão. Era ficção científica dentro de uma novela de realismo mágico, e o Brasil amou com uma intensidade que só acontece quando uma personagem toca algo verdadeiro nas pessoas. A cena da explosão se tornou uma das mais emblemáticas e referenciadas da história da teledramaturgia nacional. Reproduzida em programas de retrospectiva, citada em análises acadêmicas sobre a televisão brasileira, homenageada décadas depois. Em 2013, quando a Rede Globo produziu o remake de Saramandaia, a cena da explosão voltou, com outra atriz, outro contexto, outra geração, mas o molde era o de Wilza Carla, sempre foi. O sucesso foi tão absoluto que o público exigiu continuidade. Wilza retornou à novela como Dona Bitela, a irmã gêmea de Redonda, um recurso narrativo criado especificamente para mantê-la na trama após a explosão. E em 1987, 11 anos depois do papel original, voltou a dar vida a uma versão similar da personagem na mini-novela Expresso Brasil. 11 anos depois, e o público ainda queria ver aquela mulher na tela. Isso não acontece com atores medíocres, isso acontece com ícones. A carreira completa na televisão conta uma história de presença constante e relevante. Estreou na Globo em 1970 com a novela Assim na Terra como no Céu. Em 1972, atuou na TV Tupi em Jerônimo, o Herói do Sertão. Em 1986, fez participação especial em Cambalacho, na Globo. Sua última novela foi em 1990, na extinta Rede Manchete, em A História de Ana Raio e Zé Trovão, no papel de Maria Gasolina. Em 1991, ainda fez a minissérie O Portador, de volta à Globo. Mais de 40 filmes, novelas em 3 emissoras diferentes, 2 décadas de presença ininterrupta na televisão brasileira. Tudo isso deveria garantir, no mínimo, um velório digno. Não garantiu. 2009. 2 anos antes de morrer, Wilza Carla ainda estava viva, mas já havia sido enterrada pelo esquecimento muito antes de parar de respirar. Foi nesse ano que a realidade da estrela abandonada chegou ao vivo, sem edição, sem filtro, sem a possibilidade de fingir que estava tudo bem. O palco desta vez não era a Rede Globo, era o programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão na Rede TV. E a cena que aconteceu ali é uma das mais perturbadoras da história da televisão brasileira quando se pensa no que ela representa. Paola Faesa foi ao palco, não para promover nada, não para divulgar trabalho da mãe, não para pedir reconhecimento artístico. Foi pedir ajuda concreta, material, urgente.
Contou ao vivo que Vilza Carla, a dona redonda de Saramandaia, a vedete tricampeã do Carnaval do Rio, a jurada do show de calouros, sobrevivia com uma aposentadoria de R$ 465 por mês, que usava cadeira de rodas desde o AVC de 1994, que apresentava lapsos de memória cada vez mais frequentes e severos, que não conseguia mais tomar banho sozinha. Estou passando pano molhado nela todo dia, disse Paola ao vivo, com a voz partida, uma frase que resume com brutalidade a distância entre o que Vilza Carla foi e o que havia sobrado. O pedido era absolutamente concreto, uma reforma no quarto e uma cama hospitalar com colchão especial que permitisse higienização adequada, sem necessidade de mover a paciente. Não era capricho, não era luxo, era necessidade médica básica para qualquer pessoa acamada com o quadro clínico que Vilza Carla apresentava. A produção do programa se comprometeu publicamente a reformar o quarto. Uma empresa de materiais hospitalares doou a cama. O apresentador exibiu o equipamento ao vivo. É totalmente diferente, é todo encapado, é um colchão próprio para você tomar banho, como se estivesse revelando uma conquista. O que estava revelando, na verdade, era uma falência. O que se seguiu à exibição daquele programa foi o silêncio mais eloquente da história recente do meio artístico brasileiro. Nenhum ex-colega de elenco apareceu publicamente para ajudar. Nenhuma das emissoras em que Vilza Carla trabalhou fez matéria de apoio ou campanha de arrecadação. Nenhum sindicato se pronunciou sobre o caso como exemplo de abandono sistêmico. Nenhuma figura pública do entretenimento, com toda a visibilidade e recursos que possuía, tomou o caso como causa. O episódio repercutiu por alguns dias e desapareceu, assim como Vilza Carla havia desaparecido dos holofotes anos antes. A própria Vilza, em depoimento registrado naquele mesmo período, falou sobre suas doenças com uma honestidade que cortava. Eu tive trombose, flebite, gota, ácido úrico, tudo que você possa imaginar eu tive de doença. Nunca tive nada na vida, e de repente tive tudo de uma vez. E mesmo assim, no mesmo depoimento, quando perguntaram o que ela queria, a resposta não foi sobre saúde, não foi sobre dinheiro, não foi sobre os amigos que haviam sumido. Ela disse que queria trabalhar, que sentia muita saudade. Essa resposta diz mais sobre quem Vilza Carla foi do que qualquer prêmio ou homenagem que ela nunca recebeu. Há uma data precisa que divide a vida de Vilza Carla em dois blocos irreconciliáveis, antes e depois. Não foi a saída da Rede Globo, não foi o fim dos contratos, não foi o dinheiro acabando. Foi um dia de 1994 em que o próprio corpo de Vilza decretou o fim de uma era sem pedir permissão e sem deixar margem para negociação. Naquele ano, Vilza sofreu um AVC isquêmico, um acidente vascular cerebral causado pelo bloqueio do fluxo sanguíneo para regiões específicas do cérebro. O dano foi imediato e permanente. A mobilidade foi comprometida de forma progressiva. A memória começou a se fragmentar em pedaços cada vez menores. E a atriz que havia feito sua última novela apenas 3 anos antes, em 1991, na minissérie O Portador, na Rede Globo, foi confrontada de maneira brutal com a realidade de que o corpo havia decidido parar antes que ela pudesse, antes que o convite chegasse, antes que ela pudesse se despedir das câmeras da forma que merecia. Nos anos seguintes, a situação foi se agravando em camadas sobrepostas, cada uma mais pesada que a anterior. Primeiro veio a dificuldade crescente de locomoção, que evoluiu para a necessidade permanente de cadeira de rodas, consequência direta da trombose diabética que se instalou silenciosamente. Depois, o diagnóstico de diabetes avançada, que impôs restrições alimentares severas a uma mulher cuja relação com a comida sempre foi muito além da nutrição. Era afeto, era identidade, era a armadura que ela havia construído desde a infância. Depois, os problemas cardíacos que tornaram cada procedimento médico mais arriscado e cada internação mais longa. E por fim, o mais cruel de todos, o mal de Alzheimer, que foi apagando sistematicamente a memória de uma mulher cuja identidade inteira havia sido construída sobre a capacidade de lembrar de textos, de personagens, de cenas, de plateias, de rostos. Sem trabalho, sem renda expressiva e com gastos médicos crescentes, Vilza Carla descobriu na prática o que qualquer artista brasileiro sem fortuna acumulada descobre cedo ou tarde:
O país não tem estrutura para proteger quem dedicou a vida ao entretenimento. Não havia e ainda não há um fundo de amparo robusto para artistas em situação de vulnerabilidade. O Sindicato dos Artistas existia, mas com alcance e recursos completamente insuficientes para casos como o dela. A Previdência Social pagava o mínimo, e para quem teve uma carreira de trabalhos intermitentes, sem vínculo empregatício fixo, como é a realidade da esmagadora maioria dos atores brasileiros, o valor recebido raramente corresponde ao que foi contribuído ou ao que a situação exige. A Legião da Boa Vontade ofereceu auxílio em momentos críticos, mas era pontual, insuficiente e dependia da iniciativa de quem precisava pedir ajuda. O abandono que se seguiu não foi um acidente, nem uma coincidência cruel. Foi o produto previsível de um sistema que celebra artistas enquanto são úteis, enquanto geram audiência, enquanto trazem retorno financeiro, e os descarta com a mesma eficiência quando deixam de servir. Wilza Carla não foi uma exceção trágica numa indústria saudável. Ela foi o caso mais visível, mais documentado e mais doloroso de uma regra que continua operando até hoje e que vai continuar produzindo os mesmos resultados enquanto ninguém tiver coragem de mudar as estruturas que a sustentam. Silvio Santos e Wilza Carla foram próximos. Não era uma relação superficial de trabalho, era uma amizade cultivada ao longo de anos de convivência nos bastidores do SBT e do Show de Calouros, um dos programas mais assistidos do Brasil nos anos 80. Wilza era jurada fixa, aparecia com frequência, tinha trânsito livre. Segundo a filha Paola Faisella, havia entre eles uma amizade genuína, construída em cima de respeito mútuo e de uma química de palco que o público percebia e aprovava. Essa amizade acabou. E o fim não veio de uma briga aberta, de um desentendimento público ou de uma ruptura declarada. Veio do que sempre destrói relacionamentos no mundo do entretenimento com mais eficiência do que qualquer conflito: as fofocas. Terceiros que circulavam no meio artístico, o tipo de figura que existe em todo ambiente de poder, que vive de carregar informação distorcida de um lado para o outro, teriam levado versões manipuladas de situações para Silvio Santos, criando um ruído que o Wilza nunca conseguiu desfazer. A distância foi aumentando, as ligações foram diminuindo, até que o silêncio se tornou permanente. Quando Paola foi questionada publicamente sobre por que Silvio Santos não ajudava a mãe, sua resposta foi uma das mais carregadas de dignidade e de dor contida que esse caso produziu. O Silvio Santos não tem obrigação. 4 palavras que dizem tudo. Ela não acusou, não exigiu, não foi ao palco para expor o apresentador. Reconheceu que obrigação legal não existia, mas a dor implícita naquela frase estava lá para quem tivesse disposição de ouvir além das palavras. A mulher que ajudou a construir a audiência para o SBT, que emprestou seu talento e sua popularidade para um dos programas mais lucrativos da emissora, estava morrendo, sem que o homem que se beneficiou desse trabalho aparecesse. Não por obrigação, por humanidade. A reação do meio artístico como um todo à situação de Wilza foi, em uma palavra, o silêncio. Não houve carta aberta assinada por colegas de profissão, não houve campanha organizada por atores e atrizes que trabalharam com ela ao longo de décadas, não houve homenagem em vida, o tipo de organizações artísticas em países com cultura de valorização dos seus criadores fazem rotineiramente pelas suas lendas enquanto ainda estão aqui para receber. Nenhuma das emissoras em que Wilza construiu sua carreira, Rede Globo, TV Tupi, Rede Manchete, SBT, produziu uma matéria de amparo, um especial de reconhecimento, uma iniciativa sequer de visibilidade para o que estava acontecendo com ela. O dado mais revelador de todos é esse. Wilza Carla era conhecida no meio por sua generosidade. Durante os anos de fartura, ela ajudou pessoas sem pedir nada em troca. Dava dinheiro a quem precisava, abria a casa, estendia a mão com uma naturalidade que quem conviveu com ela confirmou repetidamente. Quando a situação se inverteu, quando foi ela quem precisou, a generosidade não voltou. O que voltou foi o vazio. O mesmo vazio da infância dentro do colégio Sion. O mesmo vazio de sempre. Como se o mundo tivesse uma memória seletiva muito conveniente para lembrar do que recebeu e esquecer do que deve. Wilza Carla morreu em 2011, mas sua história não morreu com ela.
E o fato de que esse vídeo está sendo assistido agora, em 2026, 15 anos depois de sua partida, é a prova mais concreta de que algumas histórias recusam o esquecimento mesmo quando as estruturas responsáveis por preservá-las falharam completamente. Nos anos que se seguiram à sua morte, o nome de Wilza Carla continuou aparecendo, mas quase sempre como nota de rodapé, como referência passageira em listas de atores que o Brasil esqueceu, ou em retrospectivas de programas televisivos dos anos 1970. O reconhecimento que veio depois da morte foi o tipo mais fácil e mais inútil, aquele que não custa nada porque a pessoa já não está aqui para receber. Em 2013, quando a Rede Globo produziu o remake de Saramandaia, o nome de Wilza Carla foi mencionado como a criadora original de Dona Redonda. Mas a menção foi breve, protocolar, insuficiente para o tamanho do que ela havia construído. A nova versão do personagem existia porque Wilza havia existido. Esse débito nunca foi honrado adequadamente. O debate que a história de Wilza levanta não envelheceu. Ao contrário, ficou mais urgente e mais visível com o tempo. O Brasil ainda não tem um mecanismo robusto e eficiente de amparo a artistas que envelhecem sem fortuna acumulada. A Lei Rouanet financia a produção cultural, mas não ampara criadores em situação de vulnerabilidade. O Fundo Nacional da Cultura opera com critérios que excluem sistematicamente quem mais precisaria de proteção. A Previdência Social paga valores que não cobrem as necessidades básicas de saúde de quem envelheceu com doenças crônicas. E os sindicatos da categoria, o SATED e entidades correlatas, operam com recursos e alcance completamente desproporcionais à dimensão do problema que enfrentam. Casos similares ao de Wilza Carla continuaram aparecendo com regularidade perturbadora depois de 2011. Estrelas da televisão brasileira dos anos 1970, 1980 e 1990 que envelheceram na obscuridade, sem amparo, sem reconhecimento e sem a dignidade mínima que suas trajetórias mereciam. Cada vez que um desses casos vem a público, e eles continuam vindo, com uma frequência que deveria envergonhar o meio artístico e as políticas públicas do país, o debate dura algumas horas nas redes sociais, gera indignação momentânea, produz alguns posts e alguns comentários emocionados e desaparece. Nada muda estruturalmente. O próximo caso está sendo gestado, agora, em silêncio, num quarto que nenhuma câmera visita. O que diferencia Wilza Carla de tantos outros casos é a nitidez absoluta da sua trajetória e a documentação que ela deixou. De rainha do Carnaval do Rio de Janeiro a uma cama doada por empresa hospitalar. De vedete aplaudida em teatros lotados a uma aposentadoria de R$ 465 que não cobria os remédios. De amiga de governadores e apresentadores a uma filha pedindo socorro na televisão sem que ninguém do meio aparecesse. Esse arco não precisa de exagero, não precisa de dramatização. Ele é, por si só, o retrato mais preciso e mais cruel do que o Brasil faz com as pessoas que dedicaram a vida a fazê-lo sorrir, e do que continua fazendo agora mesmo, com quem ainda está aqui e ainda pode ser ajudado. Há uma última cena que precisa ser descrita com precisão, porque ela resume tudo que esse documentário tentou revelar, e porque ela é mais honesta do que qualquer análise crítica que se possa fazer sobre a trajetória de Wilza Carla. Quando ela foi entrevistada pela última vez em estado de relativa lucidez, já na cadeira de rodas, já com a memória sendo apagada em camadas pelo Alzheimer, já sabendo que o corpo não responderia mais como antes, não falou sobre mágoa. Não falou sobre os amigos que sumiram, não falou sobre Silvio Santos, não falou sobre as emissoras que não ligaram, não falou sobre o dinheiro que acabou. Quando perguntaram o que ela queria, a resposta foi direta, sem hesitação, sem drama. Quero trabalhar. É a única coisa que eu quero. Muita saudade. Muita. Essa resposta é o retrato mais fiel de quem Wilza Carla foi. Uma artista até o último segundo disponível, cujo maior sofrimento não era a doença nem a pobreza, mas a impossibilidade de fazer o único coisa que sempre a fez sentir inteira. O legado concreto que ela deixou está documentado com precisão. Mais de 40 filmes produzidos entre as décadas de 1950 e 1990. Participação em novelas e minisséries de 3 emissoras diferentes: Rede Globo, TV Tupi,
e Rede Manchete. Uma personagem, a Dona Redonda de Saramandaia, que entrou definitivamente no imaginário coletivo do Brasil e foi referenciada em remake produzido quase 4 décadas depois, em 2013, porque o original era insubstituível. Participação em obras do cinema novo brasileiro ao lado de diretores como Joaquim Pedro de Andrade e Carlos Diegues, nomes que a história do cinema nacional reverencia. Uma formação em direito que poucos sabiam que existia. 3 títulos de Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro consecutivos. Uma mulher que transformou o próprio corpo em instrumento narrativo com uma competência que a maioria dos atores elogiados pela crítica especializada jamais alcançou. E ainda assim, com tudo isso documentado, registrado, arquivado, Wilza Carla morreu com R$ 465 de aposentadoria. Numa cama doada, sem conseguir se locomover, com a memória sendo apagada, sem um velório à altura de quem ela foi, sem que as emissoras que lucraram com seu trabalho tivessem aparecido, sem que os colegas que dividiram set com ela tivessem se manifestado, sem que o Brasil que riu com ela tivesse encontrado tempo para aparecer quando ela precisava de algo muito menor do que os aplausos que havia recebido. A verdade que esse documentário precisa nomear com clareza, sem romantização, sem suavização, sem o tipo de conclusão reconfortante que permite ao espectador ir dormir tranquilo, é esta. Wilza Carla não falhou. Ela cumpriu cada parte do contrato que o entretenimento impõe aos seus artistas. Entregou talento, entregou dedicação, entregou décadas, entregou personagens que o Brasil nunca esqueceu. O que falhou foi o sistema. A indústria sem estrutura de proteção, a fama sem contrato social, o aplauso sem compromisso de reciprocidade. E esse sistema continua operando hoje, agora, produzindo os mesmos resultados, gestando os próximos casos que vão aparecer nos próximos anos com a mesma brutalidade e a mesma previsibilidade. O velório foi pequeno, o enterro foi discreto, o quarto onde ela passou os últimos anos não tinha glamour. Mas a história não moveu com ela. Está aqui, sendo contada agora, 15 anos depois, porque algumas verdades recusam o esquecimento, mesmo quando todas as pessoas e instituições responsáveis por impedi-lo falharam. Wilza Carla merecia mais. O Brasil sabe disso, e fazer de conta que não sabe é a forma mais conveniente e a mais covarde de continuar devendo. Wilza Carla fez o Brasil rir por décadas. O Brasil deixou ela sofrer sozinha. Não tem forma mais honesta de resumir essa história. E não tem forma mais desconfortável de encerrar esse vídeo, porque o desconforto é exatamente o que essa história merece provocar. Pensa nisso antes de fechar essa aba. Quantos outros nomes estão passando pela mesma coisa agora, nesse exato momento, sem que nenhuma câmera tenha ido até eles? Quantas estrelas de ontem estão em quartos que ninguém visita, esperando um convite que não vai chegar? Se esse vídeo te tocou, e se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, deixa o seu like aqui embaixo. Ele custa 0 e significa tudo para o canal continuar trazendo documentários como esse. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações para não perder o próximo vídeo. E me diz nos comentários, de qual cidade e país você está assistindo agora? Quero saber de onde vem esse público que ainda se importa com quem ficou para trás. No card aqui em cima tem outro vídeo que você precisa ver. 15 cantores dos anos 70 que partiram no esquecimento total. Cada história é uma facada. Vale cada minuto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.